venho trazer para vocês uma visão profética que Samuel Doctorium teve enquanto ele estava na ilha de Patmos. E isso foi em 1998. Estávamos ainda adorando aos nomes falsos, que é Jesus, que quer dizer isto é porco, Baal, que é Senhor, Senhor é Baal, Baal é Senhor, e também Deus, que na verdade é Zeus. E lá naquele meio, então, surgiu esse profeta que se chama Samuel Doctorium, falando coisas que nós temos visto nos nossos dias. E sabemos todos que estamos vindo para os últimos dias, estamos nos últimos dias, porque é preciso algumas atitudes daqueles que creem, daqueles que são filhos do Eterno, que eles se retirem de alguns lugares, porque esses lugares vão sofrer juízo. E aqueles que são do Pai, aqueles que são filhos do Altíssimo, eles precisam se movimentar e sair dos lugares. Eu quero recordar a vocês que os judeus, antes do Holocausto, eles tiveram a oportunidade de se movimentar e sair da Europa. Por muitas maneiras, eles viram que a perseguição vinha, que estava acontecendo, e houveram muitas possibilidades de eles abandonarem a Europa. Mas muitos deles, devido ao apego às coisas materiais, não quiseram abandonar todo o seu patrimônio e ficaram lá. E depois vocês sabem o que aconteceu. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, infelizmente. E hoje está chegando o momento do juízo do Eterno. E quem permanecer nos lugares que estão a risco, que vão colapsar devido ao juízo, essas pessoas vão perder suas vidas. E então, eu estou aqui para anunciar a vocês, juntamente com o profeta Samuel Doctorium, estas coisas para vocês. Se você está perto do mar, todas as cidades costeiras litorâneas serão destruídas. Se você está perto de grandes rios, do lado de rios, você venda, você saia desse lugar e vá para lugares altos, porque essas pessoas vão sucumbir, vão morrer. E aqui lembrando também a cidade de Sodoma e Gomorra. É interessante porque lá na oração, na súplica que Abraão fez pelo seu sobrinho Ló, ele intercede e pede para que a cidade seja livre do juízo. Mas chega um ponto que ele para de orar e os anjos vêm e anunciam que tudo aquilo será destruído e que é para eles então sair de lá. E é exatamente essas coisas que o Pai Yahweh está nos anunciando hoje. Saia de onde você está. Eu também vou deixar aqui para vocês 2 links que estarão sendo colocados aí. Um é de uma visão da irmã Zezé Maria, que ela viu então as águas dos rios e mares se juntando. E esse é um juízo que vem para o Brasil especificamente. E eu também tive um sonho em setembro de 2023, onde eu via muitas águas vindo. E aí nós tivemos agora essa inundação em Porto Alegre, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E isso é um aviso apenas, porque virá um grande tsunami sobre todo o Brasil. E como eu já falei, todas as cidades litorâneas serão destruídas. E se você mora aí, saia daí. Hoje é dia 19 de maio de 2024 e eu sei que aqui nas regiões perto de Chapecó, muitas empresas estão se movimentando para trazer pessoas lá do Rio Grande do Sul para cá, para dar alojamento, trabalho, casas. Também a minha colega, por exemplo, colega de trabalho, me disse que os seus irmãos alugaram casas para a sua família que mora lá nas regiões afetadas do Rio Grande do Sul. Eles estão vindo embora para cá. E isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque essa região serrana do Rio Grande do Sul, ela está alta e aqui o mar não vai chegar. Eu moro aqui em Chapecó, todas essas cidades não serão afetadas, a não ser aquelas que estão perto de rios. Aqui nós temos várias cidades que estão beirando rios, temos represas que podem estourar. Então, se você está nessas regiões, saia daí. E é isso que o Pai está querendo dizer ao seu povo.
Então agora eu vou ler para vocês. Essa profecia se chama Os Anjos dos 5 Continentes. E quem recebeu essa visão foi Samuel Doctório. Então aí vai. 16 de agosto de 1998, em Ilha de Patmos. Estava aqui sozinho numa casa na Ilha de Patmos há várias semanas para orar e buscar o Altíssimo. Encontrei uma pequena capela, St. Nicholas Chapel, onde ninguém nunca vai. Fui lá e derramei meu coração perante o Altíssimo. Encontrei uma rocha ao lado de um monte onde ia. Me sentava e orava, meditando e lendo as Escrituras. Comi muito pouco naqueles dias. Muitas vezes fui até a caverna onde João viu a grande revelação. Enquanto meditava por um mês neste lugar solitário, pensei: eu me pergunto se o Altíssimo vai me enviar o 10º anjo? Já havia visto anjos em 9 ocasiões anteriores, na Inglaterra, em Belgrado, Iugoslávia, em Amã, Jordânia, em Jerusalém, e o anjo que libertou uma mulher de ser enforcada no norte do Egito. Vi o 9º anjo em Beirute, no meio da guerra. O anjo fisicamente me acordou às 3 horas naquela ocasião da manhã e me disse que deixasse o país imediatamente. Eu sou grato ao Altíssimo até hoje. Não sei o que teria acontecido comigo se o anjo não tivesse vindo. O céu contará isso um dia. Então me perguntei se veria um anjo pela 10ª vez. Houve vezes em que estava orando e sentia tanto a presença do Altíssimo que me perguntava: ó Criador, será que um anjo virá agora? Mas não aconteceu. Uma noite até sonhei com um anjo. Ele me disse para voar no meu sonho e eu o fiz. Mas foi somente um sonho. Eu queria ver um anjo real, como havia visto nas outras 9 vezes. Então, em 20 de junho, às 13h50 da manhã, aqui em Patmos, subitamente meu quarto se encheu de luz e não há luz por perto. É uma casa isolada no final de uma rua próxima a um monastério. Eis que quando orava completamente acordado, vi 5 lindos anjos. Vi seus rostos perfeitos e como humanos, mais cheios de luz. Vi seus olhos, seus cabelos e suas mãos. Do meu lado direito estavam 2 anjos, e quando olhei para a esquerda vi 3 outros anjos com asas. Eles tinham lindos vestidos brancos que caíam até ao chão. É algo que não posso descrever com palavras humanas. Fiquei imaginando por que 5 anjos haviam vindo, mas estava tremendo e sacudindo. Queria chorar, mas não pude. Pouco antes eu vi esses anjos no espírito. Havia me visto. Olhem isso agora que ele narra. Pouquinho antes ele vira esses anjos no espírito, desta maneira. Havia me visto em uma grande reunião de multidões, onde pregava em inglês. Havia um intérprete à minha esquerda com cabelo escuro e terno cinza. Mas não consigo me lembrar em que língua ele estava falando. Eu estava profetizando esta mensagem. Minha igreja, vocês pregam amor, ensinam amor, mas precisam praticar amor, mostrar amor. Há necessidade de unidade no meu corpo. Há muitas divisões entre vocês. Meu ruach não se moverá e não trabalhará onde não há unidade. Há carnalidade na minha igreja, muita impureza, profetizando no ruach, no espírito. Eu estava tremendo. Meus olhos se abriram e olhava para a grande multidão. E de repente, no meio da profecia, esses anjos poderosos apareceram, e isto em sonho. Eu fui para trás do púlpito e pensei que fosse cair. Eu estava completamente acordado, mas isso tudo estava acontecendo no espírito. Um tipo de poder me ajudou a não cair, e fiquei imaginando o que estava acontecendo. Então, de repente, o primeiro anjo à minha direita disse: nós somos 5 anjos dos 5 continentes. No momento em que eu ouvi isso, também ouvi a multidão clamar:
Ó, ó, ó. Acredito que a multidão também viu esses anjos. De algum modo, o Altíssimo me mostrou que nos dias que estão por vir, em muitas partes do mundo, eles estarão ministrando ao corpo do Machia nesses últimos dias. Então veio essa mensagem dos anjos. O que você vir e ouvir, conte às nações. Então não é algo para guardar para mim mesmo. Quer aceitem, quer não, tenho que contar às nações. Então, irmãos, aí vem o primeiro anjo dos 5 anjos que traz essas palavras para o profeta. O primeiro anjo disse: eu tenho uma mensagem para toda a Ásia. Quando ele disse isso, eu, em uma fração de segundos, China, Índia, os países asiáticos como Vietnã, Laos, nunca estive nesses países. Eu vi as Filipinas, Japão, Singapura, Malásia e Indonésia. Então o anjo me mostrou toda a Papua Nova Guiné, Irian Jaya e descendo até a Austrália e Nova Zelândia. Eu sou o anjo da Ásia, ele disse. Em sua mão vi uma tremenda trombeta que ele vai soprar sobre toda a Ásia. Tudo o que o anjo disse vai acontecer com a trombeta do Altíssimo em toda a Ásia. Milhões ouvirão a poderosa voz do Altíssimo. Então o anjo disse: haverá desastres, fome, muitos morrerão de fome, ventos fortes soprarão como nunca antes. Uma grande parte será abalada e destruída. Terremotos acontecerão por toda a Ásia e o mar cobrirá a terra. Vi isso em 20 de junho de 1998. Hoje é 16 de 8 de 1998. Há algumas semanas ouvi a notícia de vilas completamente arrasadas e arrastadas para dentro do mar em Papua Nova Guiné. Milhares de vidas em grande caos. Isso aconteceu algumas semanas atrás. E o anjo me disse que vai acontecer por toda a Ásia. A terra vai cair dentro do mar. Ouvi o anjo dizer: parte da Austrália será sacudida, a Austrália será dividida e grande parte ficará submersa no oceano. Isso foi assustador. Imaginei se estava ouvindo corretamente. Mas o anjo disse: milhões morrerão na China e na Índia, nação contra nação, irmão contra irmão. Asiáticos lutarão uns contra os outros. Armas nucleares serão usadas, matando milhões. 2 vezes ouvi a palavra catastrófico, catastrófico. Então o anjo disse: crise financeira chegará até a Ásia, eu sacudirei o mundo. Eu estava tremendo enquanto o anjo estava falando. Então ele me olhou, sorriu e disse: haverá o maior avivamento espiritual, cadeias serão quebradas, barreiras serão removidas, e por toda a Ásia, China, Índia, pessoas se voltarão para o Messias. Na Austrália haverá um tremendo avivamento. Ouvi o anjo da Ásia dizer: é a última colheita. Então, como se fosse o Altíssimo falando, ele disse: devo preparar minha igreja para o retorno do Messias. Estava feliz com essas boas novas da mensagem de juízo. Ele estava feliz com esta boa mensagem de juízo. Todo o tempo em que os 5 anjos estiveram no meu quarto, pude sentir suas presenças. Foi tremendo. E agora então o segundo anjo. Então eu ouvi que o segundo anjo tinha nas mãos do tipo que é usado na ceifa. O segundo anjo disse: é chegado o tempo da ceifa em Israel e em todos os países por todo o caminho até o Irã. Vi esses países em uma fração de segundos, toda a Turquia e aqueles países que recusaram a minha mensagem de amor. Eles deverão odiar um ao outro e matar um ao outro. Vi o anjo erguer a foice e descê-la por sobre todos os países do Oriente Médio. Vi o Irã, Armênia, Azerbaijão, toda a Geórgia, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, toda a Ásia Menor, cheios de sangue. Vi sangue em todos esses países.
Vi fogo, vi armas nucleares sendo usadas em muitos desses países, fumaça subindo em todo lugar. Israel, ó Israel, o grande julgamento chegou. O anjo disse: os escolhidos, a igreja, os remanescentes deverão ser purificados. O Espírito do Altíssimo deverá preparar seus filhos. Vi fogo subindo aos céus. O anjo disse: esse é o julgamento final. Minha igreja deve estar purificada, protegida e pronta para o final. Homens morrerão de sede, água se tornará algo escasso por todo o Oriente Médio, os rios secarão e homens lutarão por água nesses países. O anjo me mostrou que as Nações Unidas deverá ser quebrada em pedaços por causa da crise do Oriente Médio. Não haverá mais Nações Unidas. O anjo com a foice deverá fazer a colheita. E aí temos o terceiro anjo. Então um dos 3 anjos com asas me mostrou a Europa de uma ponta à outra. A Europa. Do norte, descendo até a Espanha e Portugal, em suas mãos ele tinha uma escala de medida. Eu o vi voar sobre a Europa e ouvi as palavras: estou angustiado. Injustiça, impureza, impiedade por toda a Europa. O pecado se elevou aos céus. O Espírito do Eterno está angustiado. Vi os rios da Europa transbordando e cobrindo milhões de casas, milhões de afogamentos. Depois de ter visto isto algumas semanas atrás, li que a Tchecoslováquia teve a pior enchente de todos os tempos. Também ouvi que o grande rio da China está ameaçando transbordar, inundando e destruindo milhares de casas. Não sabia dessas notícias até ter tido aquela visão e ouvido as palavras que os anjos tinham para mim. De repente, ouvi de terremotos por toda a Europa, países que nunca tiveram terremotos sendo abalados. E de repente, em meu espírito, vi a Torre Eiffel em Paris se dobrando e caindo. Uma grande parte da Alemanha destruída, a grande cidade de Londres, destruição por toda parte. Vi enchentes por toda a Escandinávia. Olhei para o sul e vi a Espanha e Portugal passando fome e grande destruição. Muitos morrerão de fome por toda a Espanha e Portugal. Estava perturbado com todas essas notícias e disse: Altíssimo, quanto a teus filhos? O anjo disse: eu devo prepará-los. Eles devem aguardar a volta do Messias. Eles devem aguardar a volta do Messias. Muitos clamarão por mim nesses dias e vou salvá-los. Farei milagres poderosos por eles e mostrarei o meu poder. Aleluia! Então, em meio à grande destruição, haverá a graça de Yahweh nesses países. Fiquei feliz que o Altíssimo tem sua proteção sobre seus filhos. Então aqui agora vem o 4º anjo. Agora vamos para a África. Vi o 4º anjo com asas voar sobre a África e pude ver desde a cidade do Cabo do Sul até o norte do Cairo. Vi todos os países lá, mais de 50 deles. O anjo da África tinha uma espada na sua mão, uma tremenda afiada espada. De repente eu ouvi dizer: sangue inocente foi derramado, divisões no meio do povo, gerações longe do Altíssimo. Eles se mataram uns aos outros, milhares de pessoas. Vi meus fiéis filhos na África e controlarei o clima, tormento e queimaduras no sol em algumas partes. Grandes rios secarão e milhões morrerão de fome. Em outras partes, inundação. Fundações serão abaladas. Minha espada julgará a injustiça e a sede de sangue. Então, muitos terremotos acontecerão de tal modo que rios fluirão em diferentes direções no continente, inundando muitos vilarejos. Vi grandes pedaços caindo do céu sobre diferentes partes da África. Haverá tremor de terra,
como nunca visto desde a criação. Ninguém escapará da espada do Altíssimo. Viu o rio Nilo secar. O rio Nilo é o Deus do Egito. Peixes mortos e cheirando mal por todo o Egito. Uma grande parte da África Central está coberta com água, milhões morrendo. Ó Altíssimo, eu disse, são só más notícias, só destruição, nenhuma boa notícia. Então o Altíssimo me disse, o dia final chegou, o dia do juízo está aqui. Meu amor foi recusado agora e o fim chegou. Estava sacudindo e tremendo, pensei que não pudesse suportar isso. Agora então veio o quinto anjo, que eu chamo a atenção porque é aqui, sobre o Brasil, sobre a América Latina e também sobre as Américas, Estados Unidos e outros países. Então vi o último anjo voar sobre a América do Norte e do Sul, todo o mundo desde o Polo Norte até embaixo na Argentina, do oeste dos Estados Unidos até a Califórnia, vi em sua mão uma tigela. O anjo que derramaria sobre esses países os juízos que estavam na tigela. Então vi o anjo dizer, não há mais justiça, nenhum direito, nenhuma santidade, idolatria, materialismo, alcoolismo, servidão ao pecado, derramamento de sangue inocente, milhões de bebês sendo mortos antes de nascerem, famílias estão quebradas, uma geração adúltera. Sodoma e Gomorra estão aqui. Os dias de Noé estão aqui. Falsos pregadores, falsos profetas, recusando o meu amor. Muitos deles têm imitação de religião, mas negam o poder real. Quando ouvi tudo isso, implorei ao anjo, você não pode esperar um pouco mais? Não derrame isso. Dê uma chance para o arrependimento. O anjo disse, muitas vezes o Altíssimo tem poupado e falado, mas eles não ouviram. Sua paciência chegou ao fim. Prepare-se, o tempo chegou. Eles amaram o dinheiro e prazer mais do que a mim. Quando o anjo começou a derramar a tigela da sua mão, vi icebergs tremendo se dissolverem. Quando isso aconteceu, vi inundações por todo o Canadá e América do Norte, todos os rios transbordando, destruição por todas as partes. Ouvi o mercado em colapso com grandes terremotos e os arranha-céus de Nova York caindo, milhões morrendo. Vi navios no oceano sucumbindo. Ouvi explosões por todo o norte do país. Vi o anjo derramando sobre o México e vi os dois oceanos se ajuntando, o Atlântico e o Pacífico. Uma grande parte do norte do Brasil coberto de água, o rio Amazonas tornando-se em um grande mar. Florestas destruídas e afundadas, as maiores cidades do Brasil destruídas, terremotos em muitos lugares. Quando o anjo derramou, grande destruição aconteceu no Chile e na Argentina como nunca antes. O mundo todo estava sacudindo. Então ouvi o anjo dizer, isto vai acontecer dentro de pouco tempo. Eu disse, você não pode adiar? Não derrame essas coisas por todo o globo. E de repente vi os 5 anjos de pé em volta do globo, levantando suas mãos e suas asas para o céu e dizendo, toda a glória a Ial dos exércitos, no céu e na terra. Agora o tempo chegou e ele glorificará o seu filho. A terra será queimada e destruída, todas as coisas passarão. O novo céu e a nova terra virão. O Altíssimo destruirá o trabalho de Satanás para sempre. Mostrarei meu poder, como protegerei meus filhos em meio a toda essa destruição. Esteja pronto para esse dia, pois o dia de Ial chegou, o dia do Altíssimo chegou. Meu quarto estava cheio da luz do brilho dos anjos. Então, de repente, eles ascenderam ao céu. Quando olhava para cima, vi os anjos indo nas 5 direções. Sei que eles já começaram suas tarefas. Por mais de 1 hora não pude me mover. Estava completamente desperto, tremendo de tempos em tempos. E eu disse, Altíssimo, devo sair de Patmos agora?
Ele disse: não, eu te trouxe com um propósito. Então, no final, Samuel Doctorium disse: a mensagem dos anjos por todo o mundo não são boas novas, é julgamento, punição, destruição, devastação. O que as pessoas vão dizer de mim? Sempre preguei sobre o amor, paz e boas novas, mas o anjo me disse: esta é a nossa mensagem. Você é o instrumento, o canal. Que privilégio o Altíssimo ter escolhido você para dar essa mensagem às nações. Então eu disse: Altíssimo, seja feita a tua vontade, e a Iau seja toda a glória. Eu estou aqui hoje como um canal para trazer a vocês essa mensagem. Não é uma mensagem minha, não é uma visão minha, mas é de Samuel Doctorium em 1998. E de lá para cá muitas coisas têm acontecido, mas não como de um ano para cá. Estejam atentos, saiam desses lugares, saiam de lugares baixos. E logo vai começar a acontecer muito mais intensamente essas coisas, mas os filhos do Altíssimo podem ser salvos se você ouvir a voz do Criador. Venda os seus bens enquanto tem algum valor. Talvez tenhamos aí algum tempo, não sabemos quando, e o Pai tem falado, tem alertado, tem usado vários profetas para avisar o seu povo. E se você é um filho do Altíssimo, então se movimente, venda os seus bens enquanto tem algum valor. Nesses locais, tem lugares que nem chegou ainda a destruição. Venda, saia, mova-se daí. O Pai vai te dar condição. Se você tiver medo, se você não confiar no Eterno, você vai perecer nessas destruições. Você precisa sair. Esta é a mensagem. Até a próxima. Tchau para vocês.